Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Transparência Condominial, onde estaremos semanalmente trazendo assuntos relevantes para condomínios. Eu, Arnaldo Dias, sócio da Manager Auditoria, juntamente aqui com o professor Sérgio Paulo hoje, estaremos trazendo o tema prestação de contas. Olá, Arnaldo, é um prazer estar aqui novamente. Sejam todos bem-vindos ao canal Transparência Condominial, sempre trazendo temas relevantes em vídeos curtos, para que não se torne cansativo, né, e que a gente consiga levar, então, de maneira bem objetiva, conhecimento para as pessoas, os profissionais e os atuantes na área condominial, para que isso sirva aí para auxiliar na gestão e nos demais assuntos aí que envolvem o setor condominial. Hoje nós vamos trazer um tema aqui bem conhecido dos síndicos e gestores, que é a prestação de contas, né, a forma de como ela é apresentada. Só para a gente entender e contextualizar um pouco, os condomínios não apresentam os balancetes contábeis, né, até porque não tem uma legislação específica, né, para condomínios que atenda esse setor, exemplo das empresas comerciais, industriais, sem fins lucrativos, igrejas, partidos políticos, enfim, todo ramo de atuação tem uma regra específica contábil, onde as contas têm que atender, né, a legislação e que não é o caso do condomínio. Então, para a prestação de contas, são apresentados balancetes, chamados de balancetes, que, na verdade, não é uma peça contábil, né? Para nós que analisamos essa peça, a gente já chama de fluxo de caixa, porque são relação de entradas, saídas e saldos iniciais e finais. Então, isso não é uma contabilidade, sim um fluxo de caixa. Sendo essa a peça de prestação de contas, o síndico gestor tem que prezar pela transparência, ou seja, ele tem que entender para que ele possa, então, explicar para quem tiver dúvidas, para quem quiser se aprofundar nessa prestação de contas. Porque essa prestação de contas, né, o conjunto delas, é apresentado na GO e é votada. Então, se tiver dúvida no decorrer do período, né, e que se leve isso para o dia da Assembleia, realmente vai dificultar muito o entendimento e a aprovação. Nesse sentido, o Conselho Fiscal, né, nos condomínios que tem esse corpo, né, de fiscais, né, de Conselho Fiscal, não só o consultivo, ele tem um papel essencial, que é entender essas contas também, conjunto com o síndico, questionar o síndico, questionar a administradora pelas contas que estão aparecendo e dar opinião se as contas estão aptas a serem aprovadas ou não. E às vezes nem esse corpo de fiscais tem conhecimento, tempo para dar essa opinião. Então geram muitas dúvidas. Nós, como auditores, também temos dúvidas, e aí temos dificuldade de entender, temos que debruçar sobre esse demonstrativo de caixa para entender a forma que o condomínio é gerido, a forma que a administradora entende essa gestão, e aí, enfim, entender se essas peças estão de acordo, de uma linha aceitável aí de prestação de contas, ou se precisa de algum ajuste, de algum mecanismo aí que torne mais transparente, que esse é o objetivo final da prestação de contas, que todos entendam e todos tenham condições de votar, porque contas condominiais que tem aquele aspecto de rateio de contas, as pessoas têm que entender para saber se estão pagando mais, pagando menos do que devia. O menos ainda é pior, porque vai se acumulando, então, um déficit, né, orçamentário, acaba se usando fundo de reserva, e aí aquelas atribulações que a gente chama nas assembleias, de não se entender, o saldo está sendo consumido, e aí quando se chega à conclusão de que se deveria ter aumentado um percentual maior do que foi, conforme a gente falou no vídeo anterior sobre a prestação, a previsão orçamentária, então dificulta tudo aí para a vida do condomínio, do gestor, né? Não só do condomínio, mas do gestor. Bom, eu paro por aqui, vou dar a oportunidade do Arnaldo falar um pouco mais sobre esse tema, que é muito interessante, certamente a gente vai voltar com ele em outros vídeos. Obrigado, professor Sérgio, como bem colocado. Na verdade, a prestação de contas tem que prezar realmente pela transparência. E um outro ponto também que a gente fala muito, né, professor, é sobre a clareza dessa prestação de contas. Porque
o demonstrativo ele tem que estar claro para os condôminos. A gente sempre fala que a prestação é exatamente isso, você olhar para esse termo prestação de contas, ou seja, o que o gestor está fazendo com os valores arrecadados de todo o empreendimento. Então, é importante que todas as pessoas que recebam esse demonstrativo que entendam realmente o que está ali sendo demonstrado. Se tiver qualquer dúvida nos saldos, na movimentação, se aquele demonstrativo rebuscado, com muitas contas, geram dúvidas que acabam trazendo complicações até para a gestão, no sentido de as pessoas, às vezes, precisam ir à administração para interpelar o síndico, o gestor, sobre o que está acontecendo, quando, na verdade, se eles tivessem recebido essa prestação que demonstrasse ali os números, as contas de forma clara, talvez ele não precisaria estar indo lá na administração, e o objetivo é exatamente esse, que ele receba aquilo na casa dele, que ele entenda, que ele fique tranquilo ali que o dinheiro dele está sendo administrado da forma como foi combinado. A gente trouxe até aqui alguns exemplos para mostrar uma prestação de contas aí, que a gente não recomenda. Você vê que a gente tem aqui bastante contas nessa prestação, muitos saldos negativos, você vê retenção de INSS, a pessoa pega esse demonstrativo, já verifica que tem um crédito, mas não tem o correspondente débito, ou seja, não teve esse recolhimento, quer dizer, realmente não teve esse recolhimento, isso que a gente acaba tendo que se debruçar sobre o demonstrativo para verificar exatamente o que aconteceu. Se realmente não houve, se isso foi classificado numa conta que não deveria, a gente vê ali, por exemplo, a retenção de tributos e impostos também negativa, ou seja, já se vislumbra ali, já se nota que realmente foi feito algum tipo de registro errado ali, algum registro financeiro errado. Porque essa conta, de forma alguma, deveria estar negativa, né, dificilmente, porque deveria recolher exatamente o que foi retido dos prestadores. O grupo de saldo condomínio também negativo, então a gente aí também já gera duro quando o condomínio vai perguntar, poxa, será que estão realmente usando o dinheiro ali de outras contas, muito provavelmente do fundo de reserva, né? Estão usando essas contas sem autorização, ou isso realmente, do jeito que esse demonstrativo está, se realmente tem alguma coisa aí contabilizada, registrada de forma errada, né, em outras contas. Passando aí pelos projetos também, você vê que tem um projeto ali também, gastou mais do que estava combinado de gastar, do que estava programado de gastar. Enfim, algumas dúvidas que surgem, que aí acaba realmente gerando descontentamento ali dentro do condomínio, acaba gerando um desgaste ali para o síndico e para todos ali, que o objetivo é exatamente diferente. O objetivo é exatamente que todos entendam e que isso gera uma paz ali dentro do empreendimento que poderia ter sido, a confusão poderia ter sido evitada se o demonstrativo estivesse correto. Tem mais um slide aqui, eu vou mostrar para vocês também. Veja, a mesma situação, muitas contas negativas, então a gente ali, só por ter essas contas negativas, você já precisa de dar alguma explicação, né? Se as contas tivessem todas positivadas, a gente pelo menos teria certeza de que não tem muitos erros, né? De repente não erros relevantes, algum erro pode até ter, mas não teriam erros relevantes que dariam aso aí a uma necessidade de uma explicação, de um relatório complementar. E esses são os exemplos que a gente queria trazer para vocês. Fiquem ligados aí no nosso canal, a gente vai estar trazendo aí demonstrativos, aí, exemplos de demonstrativos corretos, como eles devem ser. Obrigado mais uma vez por estarem nos acompanhando. Próxima semana, segunda-feira, meio-dia. Fiquem ligados. Professor Sérgio? Então, logo, pessoal, espero que a gente esteja conseguindo alcançar o objetivo, que é trazer conhecimentos em vídeos curtos não cansativos, tá? Até a próxima semana.